Então vamos lá. Vamos fazer uma questão desses dois assuntos, da complacência estática e da resistência das vias aéreas. Em seguida, eu vou fazer esse vídeo mais curto. No próximo eu vou abrir o simulador para a gente visualizar como você faz a pressão de platô, e onde é que observa esses dados no respirador. E a outra etapa a gente vai para as questões dos concursos, tá? Dos assuntos de complacência e resistência. Então, lembrando que a complacência estática pulmonar, ela se refere à capacidade de expansão do pulmão. Então, quanto maior a expansibilidade do pulmão, com menores pressões, melhor é a capacidade de expandir o pulmão, Então, se você tem um pulmão que com pouca pressão ele gere altos volumes, é o indicativo de que esse pulmão ele está saudável, Então, quanto maior essa complacência, melhor, tá? Outro detalhe é que pulmões rígidos, com baixa complacência, eles podem forçar uma alta pressão para poder você gerar um determinado volume, E a resistência das vias aéreas, ela se refere à força, que se opõe a um dado fluxo. Então ela depende da viscosidade do ar, do raio elevado à quarta potência, e depende também do comprimento de um tubo, tá? Então esse mesmo princípio que se aplica no fluxo sanguíneo, a gente também aplica no volume de ar, ok? Um detalhe é que a resistência das vias aéreas ela se dá em segundos, Você tem lá, vamos supor, de 4 a 8 centímetros de água por litro por segundo, enquanto que a complacência ela é dada em ml por centímetro d'água. O valor normal é entre 50 e 80, tá? Se tiver acima de 80 é um indicativo de que o indivíduo ele tem uma boa complacência pulmonar, tá? Exceto se for um paciente com enfisema pulmonar acima de 80, já não é benéfico. Mas se for um indivíduo sem uma pneumopatia obstrutiva, como um enfisema ou bronquite crônica ou até uma bronquiectasia, uma boa complacência, acima até desse limite que a gente considera normal, não tem problema, tá? Na verdade é até melhor, porque você pode usar pressões menores, desde que ele tenha também uma boa elastância, ok? Então, lembrando aqui, a fórmula da complacência é o volume corrente em ml dividido pela pressão de platô menos a PIP em centímetros d'água, tá? Eu não coloquei aqui, mas ela é dada em centímetros de água. E a resistência das vias aéreas é a pressão de pico menos a pressão de pausa ou pressão de platô em centímetros d'água dividido pelo fluxo em litros por segundo. Um detalhe é que o fluxo, normalmente, em 99% dos respiradores, ele é dado em litros por minuto. Então a gente tem que fazer a conversão multiplicando por 60, tá? Então vamos ver aqui. Eu botei um caso clínico, para a gente dar uma treinada. Então o que é que eu recomendo? Tá? Eu ia fazer dois casos aqui, mas vamos treinar só com um. O que é que eu recomendo? Que eu dá pausa aí, Você pause, anote esses dados, tá? E tente responder por conta, ok? Caso não dê certo, você não acerte, você anota os dados das fórmulas aqui, ó. Resistência das vias aéreas, fórmula das resistências e a fórmula da complacência, tá? Então vou botar aqui embaixo as fórmulas para facilitar a sua vida. Complacência estática é igual ao volume corrente dividido pela pressão de platô menos a PIP. A pressão de platô é a pressão de pausa, que é dada em ml e aqui é dada em centímetros d'água. Então o resultado ele vai ser ml por centímetros de água, tá? E a da resistência, deixa eu ver se eu consigo botar aqui no cantinho. A da resistência
resistência das vias aéreas, airway, ela vai ser igual a pressão de pico menos a pressão de platô dividido pelo fluxo. Fluxo, ele é em litros por segundo e a pressão ela é em centímetros d'água, tá? Então vamos lá, já deu tempo aí, né? Como você pausou. Então vamos ver aqui. Paciente em ventilação mecânica invasiva com modo de ventilação controlada a volume, sedado, segue com os seguintes parâmetros ventilatórios. Então não tem muita informação, né? Mais para fazer um treino direto mesmo do cálculo, de como calcular, e por incrível que pareça, cai muito questão de prova, né? De residência e etc. Complacência e resistência de vias aéreas, tá? Por isso que eu acho válido a gente dar uma treinada. Segue com os seguintes parâmetros ventilatórios: PIP 7 cm d'água, fluxo 75 litros por minuto, volume corrente 430 ml, pressão de pico 34 cm d'água, FO2 40%, sensibilidade menos 2 cm d'água, pressão de platô 11 cm d'água e a frequência respiratória de 16 incursões por minuto. Assinale qual a resistência desse paciente e complacência estática, respectivamente, né? Aqui a gente tem 4 alternativas. Vamos para a fórmula da resistência aqui, né? Então, para a fórmula da resistência, o que é que a gente precisa? Pressão de pico. Quem é a pressão de pico aqui? Então aqui já deu tudo certinho, né? 34, tá? Então a resistência vai ser igual a 34 menos o platô. Platô é o que? 11 dividido por o fluxo, que é 75 litros por minuto, e aqui é dado em centímetros de água, beleza? Então 34 menos 11, nós temos aqui 23 dividido por 75, tá? Então vou recorrer aqui à calculadora. Pra gente fazer com segurança. Então ficou quanto aqui? E 23 dividido por 75. 23 dividido por 75 dá igual a 0,3. 0,3 vezes 60. 18,4 centímetros de água por litro por segundo. Por que por segundo? Porque eu multipliquei aqui por 60, tá? Já que aqui está em minutos, né? E a resposta ele pede em segundos, tá? Aqui tem minutos, ó. E em minutos deu 0,3 e em segundos deu 18,4, né? Ou apenas, aqui não está fracionado, apenas 18, né? O ventilador ele não dá fração, ele não dá. A pressão ela é 5,4, né? Centímetros de água, não. Ela é arredondada. Por isso que está 18 aqui. Então 18 centímetros d'água por litro por segundo. Então a gente teria a possibilidade dessa alternativa B, 14 não, 18 aqui, 18 aqui. Aqui é 1,8 da alternativa A, perdão. Possibilidade da alternativa A, da alternativa D e da alternativa E. Nessas três aqui, a resistência das vias aéreas estão corretas. Agora vamos para a complacência. Então, a gente precisa do volume corrente, pressão de platô e PIP. Volume corrente 430 ml. Aqui você não precisa converter em nada, só se tiver em litros, né? Se tiver tipo 0,43 litros, equivale a 430 ml. 430 ml é o volume corrente. Aí a pressão de platô menos a PIP, né, que é 11 menos 7, platô 11, PIP 7 centímetros d'água. Aqui é centímetros d'água, aqui é centímetros d'água, ok?
Também é difícil o respirador ele dá em litros. A maioria das vezes ele dá em ml, tá? Pelo menos os ventiladores mais tradicionais. Então vamos ver aqui, a gente tem algumas alternativas, né? 107, 10.7, 170, 107, 107. ml aqui dá em litros, né? E aqui ml, beleza. Então a fórmula é volume corrente dividido pelo platô menos a PIP. A complacência vai ser igual a 430 dividido por 11 menos 7. Tá? Então 430 dividido por 4. Né? 11 menos 7, 4 aqui. Beleza. 430 dividido em 4 vezes dá 100 e alguma coisa. Né? 100 e... $107,5. Poderia ter 108 ou 107 aqui. Ó, aqui tá fracionado, aqui tá com mais precisão. Beleza. Então aqui, ó, temos nossa resposta: 107,5 ml, tá? Que o volume corrente é dado em ml aqui, e aqui é centímetro d'água por centímetro d'água. Então aqui nós temos as possibilidades, né? 18 centímetros d'água por litro por minuto. Opa, aqui tá falso. Eu botei como possibilidade, mas tá falso, porque aqui é minutos. 1,8 por segundo. Aqui também não tem como, né? Não tem como. 14 não tem como. Então ficou entre D e E, né? 18 centímetros d'água por litro por segundo. Confere com resistência, né? Que a gente achou 18,4 ou 18 aqui, tá? 107,5, né? Poderia ser só o 107 aqui ou 108 litros. Não, 107 litros é um volume de absurdo. Não tem como você gerar 107 litros com uma pressão ali de um delta, né, pressórico, a driving pressure, na verdade, que é a pressão do platô menos a PIP, de 4. Com 4 centímetros d'água você gerar isso tudo de ml, né? Aí não tem condições. Nenhum mergulhador profissional tem um pulmão tão complacente, tá? Então aqui seria 107,5 ml por centímetro d'água, tá? Essa é a resposta. Só um detalhe, na neonatologia é a mesma fórmula, tá? Só muda os valores. Eu vou fazer um videozinho falando de neo. Isso aqui é de adulto. Então, neo, eles têm a complacência estática mais baixa e a resistência das vias aéreas ela é absurdamente mais alta, tá? Mas aqui a gente foca por enquanto na complacência e resistência do adulto, ok? Valeu!